Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Então você pode focar nos dois. Geralmente, e as crianças que estão me escutando, não façam isso em casa. É raro eu falar isso. Mas no caso de vocês, não. E a razão disso é que eu fiz assim. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Entramos para o Fórmula faz mais ou menos 1 ano e meio e lançamos a primeira vez em agosto. Nós íamos lançar uma Expert, mas daí ela deu para trás e resolvemos lançar um produto próprio, porque nós temos uma pizzaria aqui na nossa cidade e ela é muito elogiada, sempre a minha esposa, a Fernanda, que é quem faz as pizzas, enfim, aí naquela falta de expert, ela falou, por que você não me lança então, né? Então eu falei, não, vamos lá, vamos lançar. E começamos a lançar um curso sobre pizzas, né? Onde ela ensina a fazer pizzas. A princípio, a nossa ideia era ajudar pessoas que queriam abrir uma pizzaria. E o nosso primeiro lançamento semente em agosto foi focado nisso. Mas durante o lançamento, nós percebemos que as pessoas que entravam em contato conosco eram pessoas que já tinham pizzarias e que estavam passando por problemas. E nós acabamos não vendendo nada nesse primeiro lançamento, porque também fizemos algumas coisas erradas e tal. E resolvemos mudar o foco por causa desse feedback, né? E nós também fizemos a pesquisa, né? Do lançamento semente, né? E nós vimos que na pesquisa eram pessoas que, a maioria eram pessoas que queriam ter pizzaria. E o feedback que nós tivemos durante o lançamento é pessoas que já tinham e que tinham algumas dores. Então resolvemos mudar o foco. Daí começamos a trabalhar com pessoas que já tinham pizzaria, queriam melhorar os seus produtos e queriam melhorar a gestão da sua pizzaria. Para trabalhar a gestão, nós chamamos mais um expert conosco, que ele é focado simplesmente na gestão, 100% na gestão. Então, Fernanda boa na pizza e esse expert 100% na gestão. Aconteceu que lançamos de novo em dezembro, fizemos 3 vendas, porém acho que faríamos mais, porque daí tivemos problemas na nossa página, enfim. Com tráfego também. Faltou um pouco de tráfego, né? Não faltou tráfego, mas tivemos algum problema que os anúncios não estavam chegando, não conseguimos detectar o que era. E quantas pizzas custou o curso? Quantas pizzas custam o curso? Custou. Ah, custou? Você que é um cara que vai pensar em pizza. Eu não tinha pensado nisso, começar a pensar em pizza. Mas custou para os alunos, custou R$ 9,97. Ah, excelente preço. Show de bola. R$ 9,97. Então tivemos 3 vendas, né? Já recuperamos, nós tínhamos investido 2 mil em tráfego. Só que aconteceu que as 3 vendas que nós fizemos foram de pessoas que não tinham pizzaria. Que era aquele nosso primeiro público. Então agora estamos naquela dúvida, onde focar? Pessoas que já têm pizzaria ou pessoas que não têm pizzaria e querem abrir? Que dúvida, né? No seu caso, como você está bem nichado, né? Bem nichado. Quantas pessoas têm curso de pizzaria, né? Deve ter poucos no Brasil. Se eu procurar no YouTube, eu devo achar poucas pessoas que se especializam nisso. Então você está bem num oceano bem azul mesmo. É você sozinho. Então você pode focar nos dois.
Geralmente, e as crianças que estão me escutando, não façam isso em casa. É raro eu falar isso. Mas no caso de vocês, não. E a razão disso é que eu fiz assim. Eu ensino as pessoas a fazer um 6 em 7. Aí que tá. Independente se ela já tem um negócio ou quer montar um. Então a primeira coisa que eu faço, e se você quiser entrar nessa jogada, é engraçado, poucas vezes eu ia ter a chance de falar assim com vocês. Você tem que achar, não tem que não, eu retiro o que eu disse. Eu aconselho você a achar um ponto em comum entre o aspirante e o empreendedor. Porque é o seguinte, se você fazer... Eu fiz isso por muito tempo. É um curso de alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero. Até faço um pouco isso. Mas não é tão poderoso. Como é que pode ser? Entendeu? É um curso de um ou um curso de outro? As pessoas perguntavam isso e criava-se uma tensão desnecessária. Então, é possível achar um ponto em comum entre as duas pessoas? Demorou 2 anos... Isso que eu estou te falando, demorou 2 anos para eu... 2, 3... Peraí. Deve ter... Eu não sei contar muito ano, não, porque eu tô ficando velho. Quando você já não conta anos, você tá ficando velho. Mas vamos lá. Eu acho que demorou uns 3 a 4 anos para aprender isso que eu vou te falar agora. Vai vendo. Eu descobri que, apesar de você ter 2 perfis de pessoas claros, um não tem um negócio, outro tem um negócio, é possível achar um ponto em comum esses 2 perfis? É possível. Quando eu comecei lá na Fórmula, a minha promessa era 1 ano de vendas em 7 dias. Porém, 1 ano de vendas em 7 dias não remete àquele que é aspirante. Afinal, ele nunca vendeu nada. Ganhar 1 ano de vendas em 7 dias. Remete a você, empreendedor. Mas não remete ao aspirante. Então, essa promessa remetia a um lado da história, mas não falava, não seduzia, não atraía o outro lado. Até que um dia aconteceu uma parada muito louca para mim. E eu conto isso sempre. A minha esposa tem... A família dela mora em Balneário Camboriú. E eu descobri isso sobre mim, que eu sou uma pessoa que não pode ficar... Eu não consigo tirar férias e ficar à toa. Não é que eu não consigo, mas isso não é prazeroso para mim. Eu tenho uma mente muito acelerada. E eu descobri que o único jeito... Isso é terapêutico mesmo. Eu lido com isso de uma forma quase que terapia. Tem gente que tem que tomar remédio para diabetes, não tem? Eu tenho que tomar remédio para minha mente. E eu descobri com o tempo que o único jeito que eu tinha para acalmar minha mente, além de meditar, era fazer esporte. Então, a minha esposa falou assim, vamos passar o final de ano lá em Camboriú. E eu sabendo disso, que das duas uma, eu vou passar o final de semana lá, vou comer igual um louco, vou engordar igual um louco, depois vou ter que ficar consertando essa parada o ano inteiro igual um louco. Porque minha mente acelera. Se eu não tenho nada para fazer, eu como. Basicamente, como e bebo. Bebida alcoólica mesmo. Vou lá e tento desligar minha mente através do álcool. Tem que desligar de um jeito. E aí, o que acontece? Só que lá em Balneário tem o quê? Tem onda. E eu surfo. Sou um surfista ruim, mas o suficiente para me cansar. E aí, eu tenho uma prancha na casa da minha sogra. A gente alugou um apartamento na frente da minha sogra, mais ou menos assim. E, resolvido o problema. Minha esposa ia ficar com a família dela, a gente também, meus filhos também. E o Eric ia curar a condição que ele tem. Eu tenho uma condição. Eu já considero isso como uma condição. Com 2, 3 horas de surf. E tava tudo indo bem. Até que um dia, o que aconteceu? Não tinha onda. Cara, como é que não tem? Tem dia que não tem onda. E aí eu fiquei trancado no apartamento, lidando com a minha mente. Não é trancado, entendeu? É que minha esposa foi fazer uma coisa, meus filhos foram fazer uma coisa, minha sogra foi fazer uma coisa, eu fiquei sozinho lá, lidando com isso. E nesse dia, eu lembro que era quase o ano novo, do nada, eu tive a resposta. Assim, bum! Veio assim, sabe? Quase que no momento de... E a resposta era o seguinte. Eu falei, não importa se ele é aspirante. E não importa se ele é empreendedor. Tem uma coisa em comum entre eles. Eles querem um 6 em 7. Parece simples hoje, mas eu te juro por Deus que essa resposta não era simples para mim. E tipo, depois que revela o truque de mágica, eu revelei. Depois que você revela o truque de mágica, fica fácil. Mas para mim não era. E se você quiser me julgar por isso, pode me julgar. Galera, tem gente que fala que depois que é assim. Mas era simples. E eu falei, nossa, e eu sei ensinar a fazer o 6 em 7 em ambos os casos. Inclusive, se a pessoa está montando do zero, às vezes é até mais fácil.
ela tem menos vícios, menos crenças, ela está mais propensa a seguir o que eu falo. Então eu senti que integralmente eu podia ajudar essas duas pessoas. Então eu parei de falar como criar um negócio zero e tal, aquela coisa, e comecei a focar na uma coisa que eles queriam. E lá dentro do curso, eu entendo que as duas pessoas vão chegar, e eu falo assim, ó, se você é isso, calma, fica com calma, vou te dar uma base que vai ser importante. E se você está lançando, vê o módulo 5, módulo 6, que vai falar, tipo, como achar um ponto, como comprar o forno, alguma coisa do tipo. Então, o que acontece? É possível você vender para as duas pessoas desde que você ache um ponto em comum entre elas. E o meu ponto em comum foi o 6 em 7. E desde então, inclusive, desde então, associado com várias outras coisas, meu negócio tende a prosperou muito depois desse dia. Mas eu não quero sofrer de novo num lugar onde eu não posso fazer esporte, não. apesar de ter... Eu não quero tomar esse remédio, não. Então, o que acontece? Eu pergunto a vocês, existe um ponto em comum entre o aspirante a pizzaiolo, não é a pizzaiolo, né? O aspirante é o empreendedor no ramo da pizza, e o empreendedor tomar. Existe um ponto comum que você fala e os dois querem? Existe. Qual Basicamente, é o dinheiro, né? O faturamento. Excelente. Um alto faturamento. É um alto Tanto faturamento. que esse nosso segundo lançamento, até a nossa semana, no caso fizemos a semana da pizza, né? Era a semana da pizza lucrativa. Onde nós passávamos alguns conceitos de produto e da gestão financeira da pizzaria para que as pessoas tivessem uma... Porque a maioria das pessoas que tem pizzaria, assim, eu me arriscaria a dizer que uns 70% das pessoas que têm pizzaria têm as dores de uma má gestão financeira. E acabam sofrendo por... Então, vamos lá. Então, se as duas coisas estão bom, e aí a gente vai trabalhar o que a gente sempre trabalha aqui. É um tema que volta, e eu acho que é massa, porque esse tema vai criar raiz na cabeça de várias pessoas que não me viram ontem ou que não me viram anteontem. A gente, uma pizzaria lucrativa é uma coisa super subjetiva. Então, e essa subjetividade vai custar para vocês desnecessariamente. Então, o que eu aconselho para você é achar o que é o 6 em 7 para mim. Em vez de ser um negócio lucrativo, achar o que é o 6 em 7. E esse é um trabalho que é desconfortável na maioria das vezes, porque você vai ter que estimar, ao mesmo tempo necessário. Né? Tipo, que nem academia, é desconfortável, porém necessário, discutivelmente. Então vamos lá. Você já definiu o que é uma pizzaria lucrativa? Ou já engajou nessa pergunta? Já engajou intelectualmente nessa pergunta? Sim. Basicamente, a pizzaria lucrativa, ela dá conta de suprir as despesas, todos os custos, né, custos e despesas da operação, e retorna um dinheiro, o pizzaiolo consegue retirar o seu prolabore e consegue no final do ano fazer, no caso, tirar os lucros da pizzaria de maneira confortável, porque eu participo de vários grupos de pizzaria, de pizzaiolos, e eles dizem, basicamente eles falam assim, eu vendo e não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro. E nós temos a certeza que tudo isso é por causa da gestão da pizzaria. Porém, o pessoal de pizzarias, as pessoas que têm pizzaria, elas não têm interesse, é uma coisa incrível, elas não se interessam pela gestão. É porque é muito difícil, né? Ué, muito acho né? que e quantas pessoas você conhece que se interessam em fazer abdominal? Poucas. Poucas. Talvez sua esposa, que ela tá com roupa de ginástica, quer dizer que ela se interessa. Vocês dois. Mas você entende que vocês são uma minoria? Sim. Mas tem uma coisa que elas querem. Então relaxa com gestão. Você não precisa nem mencionar o nome gestão. Do mesmo jeito que quando você entra numa Smart Fit, ele não menciona abdominal para você. É porque assusta, né? Porque que assusta, porque é desagradável. Não é desagradável, não é agradável fazer.
Mas tem isso. vocês foram na academia hoje porque vocês têm um objetivo maior do que fazer abdominal. Vocês querem estar em forma. Sei lá, mais energia, corpo em forma, essa parada toda. Então relaxa, é normal, não é só com pizzaria não, ninguém se interessa por gestão. As pessoas se interessam pelo resultado que talvez a gestão te dê. Mas tem um problema tem um desafio nessa sua narrativa. Ela continua subjetiva, você percebe isso? Sim. Então assim, sobra um dinheiro. Se sobrar R$2, sobrou um dinheiro. Isso torna a sua proposta um pouco menos atraente. Então a gente vai ter que engajar, não. Meu conselho para remediar essa situação é a gente engajar numa conversa desconfortável para a maioria das pessoas. Porém, é nesse desconforto que vem o ganho. Você vai para a academia vai ficar desconfortável, não é confortável na maioria das vezes, né? Porém, né, o próprio desconforto que a academia gera vai gerar o ganho. E qual que é o desconforto? É metrificar isso. O que é... ó, eu não acho que é um número só, não. Acho que são vários. Eu acho que tem níveis. Olha, Érico, eu acho que eu tenho uma questão que eu esqueci de mencionar. Sim. O nosso expert que trabalha com a gestão, nós levantamos alguns números das pizzarias com que ele já trabalhou e nós fizemos uma oferta baseada nesses números. Ué, fala. Que era, aplique o método mão na massa, que esse é o nome do nosso método, né? Nada mal. Aplique o método mão na massa e tenha um aumento de até 287% da lucratividade em apenas um mês de aplicação. Excelente. Fechou. Só que aí agora vem um grande... Não, a gente está indo muito bem. Inclusive, essa é uma excelente oportunidade que você está me dando. E agora que você tem isso bem focado, agora vem a segunda ordem de complexidade nesse problema. A primeira ordem você passou, como se fosse um videogame, tá? Você passou na primeira fase, sua promessa está super específica e super atrativa. O nome está fantástico, só tem um problema. Agora a gente está na segunda fase. Qual que é o problema? Vamos ver se você pega sozinho. Como colocar os dois públicos nessa... Você entrou no problema que eu tinha 4 anos atrás, ou 3 anos atrás. Vou chamar de alguns anos atrás. O problema de linguagem, a gente está no quebra-cabeça. O problema que eu tinha, eu falava 1 ano de vendas em 7 dias. Inclusive, ontem eu li um testemunho de alguém que conseguiu 1 ano de vendas em 1 hora. Olha que louco. O ano de vendas ano passado dele foi R$153 mil. E na primeira hora de lançamento desse ano, foi R$177 mil. Olha que louco. Olha a minha satisfação nesse sentido. Então, assim, você não vê eu falando do ano de vendas em 7 dias mais. Né? Por que eu não falei isso? Apesar de ser uma promessa muito atraente para o público A, isso é, o público empreendedor, não é uma promessa atraente para o aspirante, para o aspira. E aí eu entrei numa conversa filosófica. O único jeito, se você for falar de lucro e aumento de vendas, vai ser bom, mas você vai alienar o segundo grupo. Está começando a entender? Estou começando, sim. Então, se você resolver esse quebra-cabeça, e vai ter um custo. Eu lembro que vai ter um custo mental, um custo desconfortável, assim como a academia tem um custo. Mas a minha promessa é que se você resolver esse quebra-cabeça filosófico, você vai vender para os dois. E vai ajudar os dois. Não só vender, né? A gente pensa, vai vender, vai ganhar. Não, vai ajudar as duas pessoas. Vai ajudar tanto um quanto o outro. Entendi. Então, se você aumentar a lucratividade, é bom? É. E, ao mesmo tempo, você se fechou. Tá, então eu vou te perguntar uma coisa que a gente, nessa análise desse lançamento que a gente fez, né, depois de completar, de fechar o carrinho, a gente fez uma análise do lançamento. Certo. Nós até pensamos em, de repente, dividir o nosso curso, ou fazer um lançamento para quem ainda não tem, e um outro lançamento para quem já tem, né? Com as informações específicas para cada um também.
É uma saída, tá? Uhum. É uma saída. E se você me encontrasse no túnel do tempo há 4 anos atrás, eu provavelmente ia te dizer essa saída. Porque era a que eu conhecia, até que eu tive um insight. Então existe outra saída. Uma outra saída que vai te permitir fazer um lançamento para os dois e deixar os dois muito bem cuidados. Uhum. Então, Entendi. quer dizer, isso que você tem não é irrazoável, tá bom? Não é irrazoável. Uhum. Contudo, você vai ter uma perda de eficiência. É tipo você tem um carro que anda só na terra. Você tem carro que anda só no asfalto. Mas às vezes, o melhor que você tem que ter é um híbrido, né? Uma caminhonete que nem meu pai, mesmo meu pai tá na fazenda. Fazenda que eu falo é roça, é sítio, né? Fazenda. Uhum. Mas assim, para ele o ideal não é ter um trator ou um carro ou um Fórmula 1, ou um carro de corrida. Para ele é bom ter uma caminhonete. E o que eu estou tentando sugerir que vocês cheguem aqui é a caminhonete, porque talvez a caminhonete seja melhor para vocês. Um carro que ande bem na estrada, que ele possa vir do sítio, fazenda, roça dele lá até aqui em Brasília, se ele quiser. E ao mesmo tempo, se ele precisar botar umas paradas atrás, chover, ter uma tração às 4 rodas, pode ser uma boa para ele também. E aí agora vamos ver, assim, eu estou tentando, e quando eu faço esse processo, quanto mais a resposta vem mais de vocês, mais eu entendo se a ficha caiu, né? Mas Sim. você sabe como é que se resolve esse problema? E é um problema bom para se resolver. É só um problema de aumento de performance. Uhum. Né? Se você matar essa charada, você pode estar vendendo para os dois. Pode. O nosso medo, até quando nós pensamos nessa hipótese de dividir em 2 cursos, era não conseguir focar 100% em nenhum deles. Não, tá tudo bem. Esquece por enquanto essa hipótese. Uhum. Só por enquanto. Porque tem uma hipótese que a minha opinião técnica é melhor. Esquece por enquanto entre o trator e o carro de corrida. Sim. Tá? Existe uma caminhonete. Eu quero que vocês saibam onde está a caminhonete. Vamos ver se vocês conseguem descobrir a caminhonete sozinho. E ó, geralmente quando eu faço essa parada aqui na frente de todo mundo, o cérebro não funciona igual. Eu falo isso para todo mundo. O dia que você fala e vai falar em público, o dia que você vai fazer uma apresentação, o dia que você está na frente de 1.832 pessoas, a gente tende a ficar um pouco mais nervoso. Todo mundo sabe a resposta, menos a gente e tal. Mas vamos lá. Eu encontrei a minha. É uma boa dica para vocês. Eu falava de aumento de vendas, só que eu tinha o mesmo problema que vocês que falam de aumento de lucratividade. Então aí vocês vão ter que definir um outro parâmetro que fale para os dois. Qual que é o parâmetro? Eu estava pensando agora na diferença entre os dois, para tentar chegar nesse parâmetro. Porque as dores de quem tem uma pizzaria não é na dor. Ah, não é na dor? Não é na dor, é na aspiração. Lembra que no meu caso... Entendi. Se você olhar na dor, aí você entra num mato sem cachorro. Porque eles têm dores diferentes, eu entendo. Uhum. Mas tem uma coisa que os dois querem. Dinheiro. É um bom começo. Lembra o meu? Eu não podia falar aumento de lucratividade, eu não podia falar aumento de vendas, eu não podia falar nem um ano de vendas em 7 dias, porque isso era só a aspiração de dessas duas criaturas, vamos dizer assim. Sim. Eles querem ter sucesso no negócio. Não quero ter sucesso, não. Eles querem uma coisa igual, é bem parecido, vamos lá. Prosperar. Acho que nem a galera do comentário pegou, ó. Quem tá falando resultado, eles... o Dudu pegou. O Dudu pegou. O Dudu tá começando a sacar. Tô vendo se vocês acham certo. Mais lucro não é, porque lucro só tem quem tem venda. Tempo? Não sei. Não sei, não. Deu branco aqui. Não consigo. Vamos lá, vou te ajudar a conseguir. Olha que louco, né? Uhum. Como é que eu resolvi o problema? Conseguiu resolver achando um meio termo entre os dois ali, né? Não, é o meio termo entre os dois. Como é que eu achei esse meio termo? É engraçado que, pelo que eu tô vendo dos comentários, vocês não se sintam mal de não saber, não. Eu acho que 99% das pessoas dos comentários também não sabem. Eu só achei 2 respostas certas aí.
Né? Então, funcionário... Como é que eu resolvi o problema? Bom, você basicamente se retirou no apartamento lá em Balneário e achei uma resposta. achou uma O que é a minha resposta? A sua resposta Qual foi a minha resposta? que não poderia mais focar em um ano de venda em 7 dias. E que eu foquei em 6 em 6 em 7. Então tá bom. Qual que é a diferença entre um ano de vendas em 7 dias e 6 em 7? Qual que é a diferença fundamental dessas duas promessas? Acho que é o período, não é? É o tempo, você não diz o tempo, né? Assim, não, um ano de vendas em 7 dias eu vendo. Tem uma parada que é muito, muito diferente. Eu vou começar a dar a resposta para você. Uma remete ao aumento de performance. Um ano de vendas em 7 dias, para você, é diferente do que para o Joãozinho, que é diferente do que é para a Mariazinha. Faz sentido? Então, uma é relativo. E a outra não é relativo. Entendi. A outra é absoluto. Faz sentido. Uma é relativo e a outra é absoluto. Uhum. Uma é relativo e a outra é uma verdade. Verdade não, é um fato absoluto. Nossa. Eu tô pensando agora como é que eu vou chegar nesse fato absoluto aqui. Exatamente. É engraçado que o seu cérebro está te protegendo de acertar a resposta certa justamente por isso. Uhum. Ele tá te evitando ter um desconforto de definir o valor absoluto. Porque é desconfortável. Você não quer fazer isso, tanto é que você não consegue nem imaginar a possibilidade de fazer isso. Entendi. E ontem eu defini um valor absoluto com uma arquiteta. Eu vi. E por mais que você tenha visto, essa parada é tão forte para você que seu cérebro te protege de até pensar nessa possibilidade. Simplesmente trava que não sai. Então, isso você não precisa, tá? Mas se você definir isso e fizer isso com integridade, sem perder a integridade, é claro, né? Uhum. 100% honesto, em cima da sem letra miúda, você tem uma chance de falar para os dois públicos de uma tacada só. Matar 2 coelhos. Entendi. Se você decidir não, você vai matar um coelho de cada vez. Vai dar um tiro de cada vez. Então vamos lá. Você lembra como é que eu fiz com a arquiteta ontem? Sim. Então tá bom. Eu vou fazer isso com você agora. Só para você te ajudar nesse processo. Porque eu tô vendo que tá bem difícil para você no momento. Até porque você tá ao vivo. Tá. Então vamos lá. Por que é difícil definir um valor? Porque cada caso é um caso, correto? Sim. Então tá bom. É difícil para você começar a definir um valor porque cada caso é um caso. Então você vai ter que... mas tem um caso que você pode definir. E qual é esse caso? É o que eles estão procurando, no caso, não? Tem um caso que você pode categoricamente falar que você tem todos os dados. Inclusive, você declara esses dados para a Receita. Ah, sim. Os nossos. Exato, muito bem. Uhum. Então, o seu caso, você pode declarar. Não, você pode falar. E aí vem a pergunta: qual o faturamento da sua pizzaria no ano de 2019? No ano de 2019, lembra quanto estava em 2019? Chegou a fazer. Mas eu posso ver aqui com faturamento médio mensal. Você prefere mensal ou anual? Pizzaria funciona mensal ou anual? Não. Eu não sei. Ele lá funciona mensal. Tá tudo bem. Não, é que o meu negócio é anual. Ele tem um ciclo anual, né? E alguns negócios são mensais. É tudo igual. Eu acho que um anual é interessante mais. Se você puder fazer a conta anual... Aí, e de novo, conta de padaria. Não é nada muito... Faço agora aqui. Show.
576 mil por ano. Show de bola. Então, vamos lá. Quanto disso é lucro? Não, espera aí, antes de você me responder essa, você vai ter que fazer uma decisão. Você quer ensinar o cara a criar uma pizzaria que fatura ou uma pizzaria que dá lucro? Pode ser os dois, tá? Um é um passo antes do outro. Não tem jeito de ter lucro sem faturamento e dá para ter faturamento sem lucro. Qual que você quer ajudar? Mais lucro ou mais faturamento? É que o mais faturamento, eu acredito que não vai ajudar para quem já tem. Total. Porque muito que já tem faturamento, mas não tem lucro. Excelente. Então vamos focar no lucro. Qual foi o lucro estimado? Conta de padaria, nada de que você imagina que você teve em 2019. Lucro de 2019, acredito que em torno de 15%. Eu preciso de um... Aí tem um problema, né? Aí a gente entrou no problema. O que é? O relativo não fala para um dos grupos, para uma das criaturas. Fala? Não. Não. O absoluto fala. Ele não entende... A criatura número 2, o aspirante, ele não entende ainda, ele não tem linguajar nem experiência para entender o relativo. A gente entrou nessa parada. Mas ele entende o absoluto. Então, se você falar em termos relativos, o que vai acontecer? Você vai falar só para um público. Se você me falar o absoluto, você pode falar para os dois. Então, vamos lá. Qual foi o lucro? Aqui temos uma conta rápida aqui, dá 86.400 em média. Show de bola. 86.400. Agora, a grande pergunta que eu me faço. Você ensinar alguém a fazer 86.400 é atrativo? Eu não sei, tá? Talvez sim, talvez não. Pouco. Eu considero que teria que ser mais, talvez um pouco a mais que isso para ser bem atrativo. Total. Então, o ideal é que você ofereça alguma coisa que seja atrativa, né? E qual que você acha que é o valor que seria atrativo para as duas pessoas? Eu considero que o ideal, para ser bem atrativo, teria de ser acima de 100 mil. Pois é, talvez 100 mil. Uhum. E aí que vem a grande sacada. Se você... Agora o problema vai acontecer que, como o seu negócio não faz acima de 100 mil, é difícil você ensinar, é difícil de vender que você consegue fazer um negócio acima de 100 mil. Apesar de ser muito mais complexo do que parece, né? Tem a ver com muitas outras coisas, ponto, investimento, aquela coisa toda. Então vai ser difícil. E aí a gente cai num problema. Então vai ter duas coisas. Ou você ensina o cara a fazer o que você faz, ou vai ser difícil de vender o que você vende. Mais difícil. Uhum. Entendi. Essa foi... No caso, foi por isso que nós pensamos em dividir os dois produtos, né? Que no caso, um só ia ensinar a fazer pizza. Total. E o outro ia ensinar a gestão. Gestão e pizza. Mesmo o cara que só ensina a fazer pizza, vai ser difícil de vender esse produto se 86 mil não é o que ele aspira. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, o que você pode fazer? Sabendo disso, você pode focar naquilo que você é bom, que é aumentar a lucratividade. Só que aí você vai... Se você considera que 86 mil não é bom o suficiente para quem quer fazer pizza, você vai ter que meio que... Eu, no seu caso, largaria essa possibilidade. Se você Agora, eu largaria se você considera que 86 mil não é o suficiente. Se você considera que 86 mil é o suficiente, aí eu teria as duas possibilidades. Uma coisa para você entender é que, às vezes, essa pergunta devia ser feita para sua audiência versus para você. Você acha que não é lucrativo, mas talvez a sua audiência queira. É isso que eu ia falar agora. Para muita gente, principalmente quem está começando, pode ser. Seria ótimo faturar. É ótimo. Eu acho que eu dei esse...
Então você tem que entender Eu isso. acho que eu dei esse Tem uma número. segunda coisa também que você pode jogar. É que às vezes, para muita gente, o faturamento é atrativo, apesar de não ser. Uhum. No seu caso, porque o ponto em comum entre as duas coisas não é atrativo para os dois, eu dividiria o curso. Entendi. Sacou? Dividiria, então. Eu dividiria, porque eu não consigo achar um ponto em comum entre os dois. Aham. Então tá, mas isso aí já ajuda muito. Mas enfim, você entendeu o processo? Entendi. Entendi. E tudo que você precisa fazer, aparentemente, para você juntar os dois é a pizzaria de 100 mil de lucro. Você Sim. só precisa fazer sua pizzaria gerar 100 mil. Total. Eu até acredito. É possível que a conta, quando você faz a conta na ponta do lápis, dê 100 mil. Eu não sei ao certo, né? Aham. Foi meio de padaria aqui. Mas você está entendendo? E esse é o processo que eu faria no seu lugar. Entendi. E é só uma pergunta filosófica. Quando você acha um ponto em comum entre as duas coisas, você pode vender para as duas audiências. E o ponto em comum entre as duas coisas vai forçar, vai fazer com que você saia do relativismo e entre para o absoluto. Entendi. É assim que você sai e encontra um ponto comum. E demorou uns 4 anos para eu entender isso. Mas agora que eu entendi, fica fácil. Tá bom? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos procurar se conseguimos encontrar realmente um ponto em comum. Aqui foi feito bem rápido, é capaz de dar, sim, os 100 mil. Não cheguei a fazer essa conta, porque aqui nós temos o costume de fazer tudo mensal, não anual, né? Claro, mas é interessante levantar esses números. E pode ser a resposta. E aí você levanta direitinho e faz isso. Claro. Show?